Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos ver quais são os tipos de ligações químicas, beleza? Então, primeiro tipo de ligação química que a gente vai ver é a ligação iônica, beleza? Então, o que é a ligação quando a ligação é chamada de iônica? Okay? Uma ligação ela é iônica quando ocorre a doação de elétrons, beleza? Então, um cátion, que vai ser uma espécie que vai perder elétrons, vai doar elétrons para um ânion, que é a espécie que vai ganhar elétrons, beleza? Então, a ligação iônica é uma ligação que ela se dá a partir da doação de elétrons. Doação de elétrons. Beleza? Então, como que vai ocorrer essa doação de elétrons? Né? Alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar elétrons. Então, a espécie que perde elétrons, a gente chama de cátion. Beleza? Então, cátion, que é a espécie que perde elétrons, beleza? Vai doar os elétrons para os ânions. Beleza? Então, o ânion é a espécie química que ganhou elétrons, beleza? Então, o cátion vai doar elétrons para o ânion, ok? O cátion, pessoal, geralmente ele é um elemento metálico, né? Elemento que está mais para o lado esquerdo da tabela periódica, enquanto o ânion, geralmente, é um elemento ametálico, elemento que está mais para a direita da tabela periódica, beleza? Então, e quantos elétrons o cátion deve perder e o ânion deve ganhar? Daí vai depender da configuração eletrônica dos elementos, né, do cátion e do ânion. Eles devem ficar com a configuração de octeto, beleza? Obedecer geralmente a regra do octeto, ou seja, ficar com 8 elétrons na última camada. Configuração terminando em P6, beleza? Então, vamos ver exemplos aqui de ligações iônicas de compostos iônicos. Então, exemplos de compostos iônicos. Primeiro exemplo que a gente vai ver aqui, a gente quer saber qual é a fórmula do composto iônico formado pelos elementos sódio, que tem número atômico 11, e cloro, que tem o número atômico 17. Okay? Então, a gente quer a fórmula do composto iônico formado por sódio e cloro. Okay? Como que a gente vai saber qual é essa fórmula? A gente vai ter que escrever a configuração eletrônica do sódio e do cloro. Beleza? Então, vamos escrever aqui a configuração eletrônica. Então, do sódio, a gente sabe que o sódio, o elemento sódio, tem número atômico 11, ou seja, ele tem 11 elétrons. Quando a gente for escrever a configuração eletrônica, vai ficar como? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Não é isso? Configuração eletrônica do sódio fica isso. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Beleza? Então, a gente lembra que a configuração de gás nobre, né, que é estável, ela termina em P6. Beleza? Então, o sódio, a gente percebe que ele deve perder esse elétron aqui no subnível 3s, beleza? Então, aqui a gente percebe que o sódio, ele deve perder um elétron, beleza? Ele deve perder um elétron, e se ele perde um elétron, ele deve formar aqui cátion, né? Cátion, que perde elétron, ele deve formar o cátion Na+, beleza? Esse mais significa que ele perdeu um elétron. Ok? Muito bem. E o cloro, pessoal? Então, cloro tem número atômico 17, ou seja, tem 17 elétrons. Como que vai ficar a configuração eletrônica? Vai ficar o seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Não é isso? 2, 4, 10, 12, 17 elétrons. Termina em 3p5. Beleza? Então, o que é que deve acontecer? A configuração estável de gás nobre termina em P6.
não é isso? Então, significa que o cloro aqui, ele deve ganhar um elétron, não é isso? Para ficar com configuração de gás nobre. Ou seja, então, o cloro, ele deve ser um ânion, né? Ele deve ganhar um elétron e deve formar que ânion? Ganhar elétron, carga negativa, então deve formar o ânion Cl-. Beleza? Muito bem. Então, o sódio forma um cátion Na+, o cloro forma o ânion Cl-. Então, como que vai ficar a fórmula do composto iônico? Então, a gente tem o cátion, que é o Na+, e o cloro, que é o Cl-. Então, o sódio, cada átomo de sódio vai perder um elétron, cada átomo de cloro vai ganhar um elétron. Então, se a gente considerar troca de cargas aqui, né? Então, sódio perde um elétron, cloro ganha um elétron. Então, a fórmula do composto iônico é NaCl. Beleza? NaCl é o composto iônico formado por sódio e cloro. Ok? Então, como que a gente dá o nome desse composto iônico? Olha só, pessoal. O sódio, o metal, sódio, ele formou o cátion Na+, beleza? O cátion Na+, a gente chama de cátion sódio. Beleza? Então, aqui a gente tem o cátion sódio. Ok? Então, quando um metal forma um cátion, né? Metal forma um cátion, o cátion tem o próprio nome do metal, beleza? Então, cátion sódio. Ok? E o cloro, ele ganhou um elétron para formar o ânion Cl-, não é isso? O ânion Cl- é chamado de ânion cloreto, beleza? Então, para formar o ânion, né, a gente acrescenta o sufixo eto, beleza? Então, como que vai ficar a nomenclatura desse composto iônico, do NaCl? Vai ficar cloreto. Primeiro vem o nome do ânion, fica cloreto de sódio. Então, primeiro vem o nome do ânion, depois o nome do cátion. Ok? Então, fica cloreto de sódio. Ok? Então, sempre para dar a nomenclatura de um composto iônico, primeiro vem o nome do ânion, beleza? Então, vem o nome do ânion formado. A gente coloca o nome no ânion, e depois coloca o nome do cátion. É isso, o nome do cátion formado. Beleza? Sempre dessa forma. Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Ok? Então, o cloreto de sódio, pessoal, é o popular sal de cozinha, né? Então, sal de cozinha é formado principalmente pelo cloreto de sódio, pelo NaCl. Ok? Muito bem. Então, colocar aqui como popular sal de cozinha. Beleza, pessoal?